bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Antes de deixarmos o primeiro capítulo, e garanto que não vou tentar fazer uma exposição versículo por versículo, mas antes de deixar este capítulo, eu quero comentar sobre esses dois primeiros versículos. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este dia, pela oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Obrigado, Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Neste dia, oramos para que as pessoas que nos ouvem agora e que ainda não entregaram suas vidas a Cristo Jesus, que nesse dia possam ser tocadas pelo Espírito Santo e que venham a decidir por Cristo. Nós oramos por salvação neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos comentar sobre esses dois primeiros versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há uma observação muito interessante aqui. Moisés foi o instrumento humano que escreveu este livro. Há evidência suficiente para apoiar isso. Mas é interessante que o escritor aqui vai do céu à terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E parece que, embora o céu não é esquecido, a ênfase passa para a terra agora. Moisés deixa de lado temporariamente o céu e se dedica a falar sobre a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui está incluído as duas partes do universo. Quando diz céu, não se refere ao terceiro céu, onde Deus vive. Eu creio que se refere ao céu atmosférico, que envolve a terra, do qual nós obtemos o ar que respiramos, onde os pássaros voam. E possivelmente envolve também o céu celestial, onde estão os planetas e as estrelas. Mas das duas partes do universo aqui mencionadas, Moisés deixa a primeira, o céu, e foca na terra, dando destaque ao colocá-la em primeiro lugar na sentença. Em outras palavras, Moisés está dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Em relação à terra, ele vai dizer algo sobre a terra. Bem, por que se concentrou na terra? Qual a importância da terra? Bem, a terra é o habitat do homem, a morada do homem. A terra é o lugar onde Deus colocou a raça humana. Eu não creio que se encontre seres criados em outros planetas, a menos que sejam seres espirituais. Mas encontrar seres criados, corpos humanos, impossível. Porque na palavra de Deus diz que Cristo morreu pela raça de Adão, e a raça de Adão se limita a esta terra. Na Bíblia não lemos nada sobre Deus ter interesse em seres de outro planeta. A Escritura se refere aos descendentes de Adão, e o plano de redenção de Deus é para a raça de Adão. A propósito, a Bíblia é um livro de redenção. Se você encontrar uma declaração científica na Bíblia, ela vai ser precisa. Mas a Bíblia não é um livro de ciências, não é o objetivo da Escritura. No entanto, quando você encontrar uma declaração científica na Escritura, ela será exata. E nenhum cientista até hoje encontrou uma declaração científica na Bíblia que não é precisa. Mas a ciência não é o tema principal da Bíblia. A redenção, sim, é o tema principal. De Gênesis a Apocalipse, Deus está trabalhando no plano da redenção para resgatar sua raça caída, a humanidade. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, eles eram perfeitos. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Algo que veremos quando chegarmos no capítulo 2. Mas Adão caiu deste estado. Ele pecou deliberadamente, desobedeceu a Deus juntamente com sua esposa Eva. E o plano de Deus deste momento em diante, a partir do 3º capítulo de Gênesis até o fim do Apocalipse, trata do plano divino da redenção. Primeiro ele agiu através da nação de Israel, e depois que Israel teve sua chance, Deus usou esta nação para ser o depositário da sua palavra. Deus busca a todas as nações gentílicas do mundo, todos os povos pagãos do mundo. Qual era o propósito? Para quê? Qual o seu objetivo? Redimi-los, salvá-los, resgatá-los da condenação eterna. A Bíblia fala da redenção sobre a salvação. Então, começando com o versículo 2, Moisés agora concentra-se na terra.
Eu gostaria de mostrar rapidamente, pois nosso tempo é curto, 2 pontos de vista mais importantes sobre este segundo versículo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, há aqueles que dizem, e me ensinaram assim desde que me converti, que um juízo ou um cataclismo sobreveio sobre a terra entre o versículo 1 e 2. Existem várias versões e eu gostaria de dar as principais. Primeiro, gostaria de me referir a um homem cuja sua vida tem sido uma bênção para mim. É o Dr. Dirhan, que foi o fundador da Classe Bíblica de Rádio. Dr. Dirhan, em 1960, apresentou uma série de estudos intitulada Gênesis e a Evolução, que foi ao ar. Ele fala dessa teoria de que houve um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. A criação original de Deus, descrita no versículo 1, era uma criação perfeita. Tudo que Deus fez era perfeito, era bom. A Escritura diz isso, e viu Deus que era bom. A Escritura, eu creio, vai mostrar que a criação original de Deus era perfeita. Mas o que aconteceu depois no versículo 2? O Dr. Dirhan crê que a criação original de Deus não era como a descrita no versículo 2, sem forma e vazia. Tudo o que Deus fez era bom e perfeito. A criação de Gênesis 1:1 era absolutamente perfeita. Mas no segundo versículo encontramos uma criação desordenada, em ruínas. E o que aconteceu? Bem, o Dr. Dirhan acredita que houve uma grande catástrofe, um cataclisma. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele diz que as palavras "a terra era sem forma e vazia" poderia ser melhor traduzida como "passou a ser sem forma e vazia". Não era assim no começo, Deus nunca fez nada desordenado ou vazio. Esse era o resultado do pecado. Isaías 45:18 diz: "Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro." Isaías 45:18. A palavra vazia em hebraico significa desolação. E aqui temos a palavra de Deus de que, no princípio, ele não criou uma terra caótica, como vemos no versículo 2. O versículo em Isaías se refere à criação original como registrada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas o segundo versículo mostra a terra como se algo tivesse acontecido. Existe somente uma coisa que poderia ter trazido uma maldição sobre a terra: o pecado. Por isso, o Dr. Dirhan concluiu que em algum momento entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, o pecado entrou no mundo, resultando caos e desespero, resultando na desordem. Este pecado pode ter apenas uma fonte. Deus não pode pecar. O homem ainda não tinha sido criado, e as únicas criaturas que existiam antes dos homens eram os anjos. Então ele conclui que estes anjos, liderados por Lúcifer, que se tornou o diabo, se rebelaram contra Deus, e coloca a queda de Lúcifer neste período de tempo. Agora temos o registro dessa queda no capítulo 14 de Isaías, começando com o versículo 12. Isaías 14, versículos de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O Dr. Dirhan sustenta que existe evidência científica de uma criação pré-histórica. O exame geológico da Terra revela que, em algum momento do passado, havia uma vegetação incomum e animais pré-históricos gigantes, algo completamente diferente do que conhecemos hoje. Há fósseis desses animais pré-históricos que viveram há milhões de anos. Em depósitos de carvão encontramos evidências de uma vegetação tropical. O petróleo, por exemplo, vem de animais e vegetais de milhares e milhares de anos. Toda a evidência científica aponta para este período pré-histórico, com sua vida animal e vegetação primitiva. Alguns anos atrás, essas descobertas não eram aceitas pelos teólogos ortodoxos, até que foi mostrado que os versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1 não descrevem o mesmo período.
Em Gênesis 1, temos a criação proveniente da mão de Deus, perfeita e abundante, com abundância de animais e vegetação. Lúcifer, o arcanjo, veio a esta terra e viveu no Éden. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, diz: Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. E o Dr. Dirhan coloca essa catástrofe, esse cataclisma entre o versículo 1 e 2 de Gênesis e culpa Satanás. Agora, há um professor da Bíblia, um amigo que respeito muito, o Dr. J. Vernon McGee. O Dr. McGee tem alguns comentários interessantes sobre isso e eu gostaria de compartilhar com você, pois há duas visões sobre esse assunto. O Dr. McGee disse: Deus criou os céus e a terra, e acrescenta: a terra está separada do resto da criação. E por quê? Bem, a terra é a morada da humanidade, é o lugar onde Deus nos colocou. Você e eu devemos saber que somos criaturas de Deus, e como tais, devemos algo a Ele. Depois continua falando sobre Gênesis capítulo 1, versículo 2. A visão do Dr. Dirhan, que uma catástrofe aconteceu, foi desacreditada por muitos, mas creio que isso aconteceu. Veja, esta imensa criação, algo deve ter acontecido. A ida do homem à lua mostra que o resto está inacabado. Como posso chegar a essa conclusão? Bem, foi uma catástrofe no universo de Deus. Havia trevas sobre a face do abismo. O abismo indica a ausência de Deus, pois Deus é luz, sem forma e vazia. É uma expressão muito interessante. A palavra hebraica traduzida aqui, sem forma e vazia, dá a ideia de algo em ruínas, algo que está vazio. Observe que Isaías 45:18 diz: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus diz aqui que não criou a terra em vão. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus criou o universo como um cosmos, não como um caos. Isto é o que Isaías deixa claro no capítulo 45, versículo 18. Deus formou a terra para ser habitada, e Deus veio e tornou a terra habitável. O Dr. McGee disse: Eu creio que o universo inteiro foi vítima de uma catástrofe. E qual foi a catástrofe? Podemos sugerir que houve algumas criaturas pré-adâmicas nesta terra e que tudo isso está conectado com a queda de Lúcifer, a estrela da manhã que se tornou Satanás, o diabo. Creio que tudo isto está relacionado, mas Deus não nos dá detalhe. Na verdade, nos dá poucos detalhes no primeiro capítulo de Gênesis. Esses dois professores da Bíblia, o Dr. Dirhan e o Dr. McGee, acreditam que houve um intervalo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Estava conversando com um querido amigo meu em certa ocasião e mencionei a teoria do intervalo. Ele me parou na hora e disse: Não é uma teoria, é um fato. Ele estava tão certo de que havia um intervalo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, que nem mesmo aceitava que você se referisse a isso como uma teoria. Bem, gostaria que ouvissem outro estudioso da Bíblia. Este homem não é apenas um estudante da Bíblia, mas sim um cientista reconhecido internacionalmente. Uma pessoa que conheço há muitos anos, o Dr. Henry Morris. O Dr. Morris tem um ministério tremendo na cidade de El Cadjo, na Califórnia, na universidade fundada por Tim LaHaye. Eu creio que seus comentários serão de grande ajuda. Eu gostaria de compartilhar alguns de seus pensamentos. Ele diz: o segundo versículo de Gênesis 1 descreve o aspecto inicial da terra criada. O verbo ali diz era. Como você pode ver, o Dr. Morris é contra o que diz o Dr. Dirhan e Dr. McGee. Bom, depois acrescenta: obviamente a terra, neste momento, não era perfeita, no sentido de que não estava terminada, até ser terminada no sexto dia. Mas era perfeita para o propósito divino imediato. Agora veja isso, eu estou citando o Dr. Morris. Ele diz: a chamada teoria do intervalo que o Dr. Dirhan e o Dr. McGee defendem e que sugere um grande intervalo de tempo entre Gênesis 1 e 2 é incorreta. A Bíblia não apoia e também é cientificamente impossível. Em Êxodo 20, versículo 11, nos 10 mandamentos, lemos: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
Portanto, nada na terra ou no mar poderia ter sido feito antes destes 6 dias. A teoria do intervalo oferece tempo para as eras geológicas que terminaram depois de um grande cataclisma, deixando a terra vazia e sem forma, como é descrito em Gênesis 1, versículo 2. No entanto, as eras geológicas se baseiam no princípio do uniformitarismo, que deixa de lado qualquer tipo de cataclisma global. Uma catástrofe teria deixado a terra coberta de água, teria destruído toda a estrutura anterior, mas os fósseis nas rochas sedimentares fornecem a única evidência real para as eras geológicas. A teoria do intervalo, então, nega a si mesma, tentando acomodar as eras geológicas com um cataclisma que destruiu as evidências. Gênesis capítulo 1, versículo 2, não descreve a terra depois de longos períodos de tempo e de um grande cataclisma, mas no começo de sua história. Em um princípio, a terra era sem forma, possivelmente se referindo ao fato de que a água a cobria e não poderia se distinguir a maioria das substâncias. Também era vazia, já que não tinha habitantes, como diz Isaías. Deus não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Por isso, primeiro criou a terra, que não tinha forma, para colocar então ali os habitantes. Isto foi feito por meio do Espírito, como diz o versículo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bem, existem diferentes pontos de vista, amigos. Eu não vou pressionar, eu só vou dizer isto. Eu não preciso de uma teoria de intervalos entre Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Eu creio que é possível que Deus tenha criado tudo no universo com a aparência de muitos anos, mesmo sem ter muitos anos. Mencionei anteriormente que Deus criou Adão como adulto. Ele tinha a aparência de um adulto de vários anos, mas os anos não estavam lá. Agora, se Deus fez assim como o homem pode ter feito isso com uma montanha, uma árvore ou o que quer que fosse. Eu vou parar por aqui. Eu não acho que isso seria tão importante, mas acho que devemos gastar muito tempo com a terra em si quando a ênfase está nas pessoas. É este o enfoque da Bíblia. E ao deixar a primeira página da Bíblia, tudo está relacionado a Deus e seu plano redentor para a humanidade. Por isso, creio que devemos deixar de lado os argumentos científicos a respeito de quantos anos tem a Terra. A Bíblia dá ênfase na salvação da alma do homem e creio que isto é o mais importante. É por isso que esse ministério é dedicado a ensinar e pregar a palavra de Deus e não em decifrar a idade da Terra ou os aspectos científicos ou se existe um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. Nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus para a salvação dos pecadores e para fortalecer e edificar o povo de Deus. Espero que esse ministério seja uma bênção para você nesse aspecto. Se você está ouvindo e não é um filho de Deus, não foi redimido pelo sangue de Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e o aceite como seu Salvador. Que Deus o abençoe e obrigado por ouvir o nosso estudo. E até o nosso próximo programa. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.